Bom dia mais uma vez, irmãos. Esse amém está fraco, hein? Bom dia mais uma vez, irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, verso 23 a 26. O tema da mensagem de hoje, as 4 mensagens da ceia. Esse é o texto mais conhecido, mais usado e o único da palavra de Deus. Diz assim: porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beberdes desse cálice, parou aqui, anunciais a morte até que ele venha. Amém? Só até aqui. Vamos orar? Pai, fala ao nosso coração através da tua palavra. É o que nós te pedimos nessa manhã. Fala conosco, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, ao comermos e bebermos os elementos da ceia, celebramos a nossa união com Cristo. Não mais vivemos como escravos, mas somos livres em toda a nossa dimensão humana. A ceia do Senhor tem uma celebração que nos leva a olhar em 4 direções diferentes. A primeira delas é para trás, para o sacrifício da cruz e a morte de Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é para frente, a volta de Cristo. Terceiro, a terceira direção é para dentro de nós, numa autorreflexão. E a quarta, nos faz olhar ao nosso redor, ao nosso próximo. A ceia não pode ser simplesmente um ritual, uma celebração religiosa, mas ela é mais que isso. Ela é muito mais que isso. Ela é uma vida. Todas as vezes que nós celebramos, ela é colocada diante de nós as dimensões de vida cristã. Não é simplesmente pegar o copo, o pão e participar. Há esses elementos que nós devemos refletir e meditar nele. Portanto, na ceia do Senhor, nós temos que lembrar de fatos passados. Olhando para trás, se você observar no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. A morte do Senhor. Sabe, a cruz de Cristo é o centro da mensagem cristã. Não há evangelho sem cruz de Cristo. Nós devemos nos lembrar de por que ele morreu. Nós devemos lembrar de como ele morreu. Nós devemos nos lembrar por quem ele morreu. A cruz é considerada pelos romanos como a mais horrenda, a mais cruel, a mais insana forma de tortura humana. Se nós formos ver João 19, 28 a 30, é claro no que ele diz a esse respeito. Revela as últimas palavras de Jesus, quando ele diz, está consumado, e ali ele entregou o seu espírito. Sabe, sabendo que tudo está concluído, sabendo que tudo está feito, a ceia do Senhor não é momento de tristeza. A ceia do Senhor não é um momento
mecânico. A ceia do Senhor, ela é algo muito profundo, que foge simplesmente do ato de beber do cálice e comer do pão. Primeiro ponto é nós temos que lembrar exatamente por que Jesus morreu, como ele morreu, por quem ele morreu. Não podemos simplesmente participar dos elementos de forma mecânica ou simplesmente religiosa, como um ato que aprendemos à medida que nos convertemos e começamos a viver uma vida com Cristo. Ela é muito mais séria. Vai-se cumprir o que está em 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24, eu queria que o pessoal da mídia colocasse para mim. Pois vendo Jesus que tudo estava consumado, tudo, para que se cumpra, tenho sede. Está no 28, é o 24. Primeira Pedro 2,24. Não. Mas vamos lá, eu tenho aqui. Carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para nós que mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas fomos sarados. Sarados. Sarados em quê? Em tudo. No nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, nas nossas condutas. Nós somos pessoas que deixamos de ser escravos para sermos livres em Cristo Jesus. Livres em Cristo Jesus. Então nós temos que olhar dessa forma. Quando participamos da ceia, muitas pessoas se debulham numa tristeza, mas não é tristeza, é alegria, é libertação, é restauração, é mudança de vida. Olhando para frente, ainda no versículo 26 de 1 Coríntios 11, 26, diz assim: até que ele venha. Você pode repetir isso comigo? Até que ele venha. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando da nossa ressurreição. Essa é a verdade, é a esperança do futuro. Um dia Jesus voltará, e ele não vai voltar no seu corpo de humilhação, ele vai voltar como realmente ele é, o glorioso Deus, o Rei de toda a criação. Nessa ocasião, todos que morreram com ele, nele, serão ressuscitados. Ele diz assim: venho em breve. As pessoas acham que é uma coisa muito longínqua, mas não é. Nunca a volta do Senhor esteve tão breve quanto agora. Basta olharmos os fatos que nos cercam no dia a dia. Basta olharmos os fatos. Sabe, queridos, sempre que a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, ela se levanta na ponta dos pés e contempla, pela fé, a herança que vai receber de Cristo quando Ele voltar. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, a volta de Jesus. O grande detalhe é que muita gente só trabalha pela comida, pela bebida, por possuir e por ter coisas, e se esquece que temos uma vida pós-morte com Cristo. A ceia nos faz refletir exatamente nesse ponto da ressurreição. Não simplesmente morreu e acabou, não. Haverá um momento que nós vamos ter que nos encontrar com Cristo. E a ceia é exatamente esse momento que faz, é uma ceia memorial. Nos leva a refletir, nos leva a pensar. Ao soar da última trombeta, diz a palavra de Deus em Apocalipse 11, 15 a 19. Sabe, diante dessas duas verdades, olhando para trás, olhando para o futuro, nos resta duas outras situações.
Por favor, ache para mim 1 Coríntios 11, 28. 1 Coríntios 11, 28. Pode projetar? Examine-se, pois, o homem a quem? A quem? A si mesmo. Esse é um momento de reflexão, que nós temos que, cada um, examinar-se a si mesmo. Nós precisamos olhar para dentro de si. E aí eu te pergunto, como vai a sua vida com Deus? Como estão as suas vestes? Porque, na realidade, essa cerimônia, a ceia, aponta para a volta de Jesus. Como é que você está esperando a volta de Jesus? Como é que você está vivendo no seu dia a dia? Qual é a sua forma de pensar, a sua conduta? Não estou falando de relacionamento, estou falando de você com Deus. A sua vida íntima com Deus. A sua comunhão com o Senhor, o seu tempo de leitura, de oração, de reflexão. Examine-se o homem a quem? Eu não posso examinar nenhum de vocês e ninguém pode. É uma questão de foro íntimo, você e Deus. Mas se faz necessário, quando você participa da mesa do Senhor, o apóstolo Paulo nos exorta a refletirmos sobre nós mesmos, sobre a nossa conduta junto ao Senhor. Não adianta ser uma excelente pessoa na igreja, mas em casa você vai ser uma pessoa diferente. Chuta o cachorro, bate no papagaio, briga com a esposa, chuta o cachorro, trata mal os filhos, e assim vice-versa. Precisamos refletir na nossa conduta como cristão. Como é que o meu vizinho me vê? Não é o que ele pensa, mas é você com Deus. Refletir. Como é que você dirige? O cara te dá uma fechada, você liga logo, ô gadareno. Hã? Ou já sai uma meia dúzia de bobagem. É importante nós nos examinarmos a nós mesmos, principalmente num momento de celebração diante do Senhor. Não podemos andar com a vida de qualquer jeito. Não podemos ser pessoas que dizem ser cristãs, mas nós não temos ato de cristandade. Nós não refletimos Jesus, principalmente na nossa vida. Nós somos o maior exemplo dentro da nossa casa. E dentro da nossa casa, nós temos que refletir a Cristo. Nós temos que ter condutas de acordo com a palavra de Deus. No nosso dia a dia, no nosso pensar, no nosso falar, na forma que tratamos nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos. Examine-se, pois, o homem... Não ouvi, desculpem. Examine-se o homem. Eu volto a dizer, eu não posso te examinar. Mas a ceia é um momento de reflexão para você pensar sobre isso. E vamos para 1 Coríntios 11, 33. O que está escrito lá? 1 Coríntios 11, 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, qual é a última frase? Esperai um pelos outros. Você pode repetir comigo isso? Esperai um pelos outros. Esse versículo fala exatamente de como nós olhamos o nosso próximo. Considerando que a ceia é comunhão, ela é comunhão uns com os outros. Ele diz, esperai um pelos outros. Eu pergunto para você nessa manhã, como anda o seu relacionamento com seus irmãos?
Como anda os seus relacionamentos com as pessoas? Eu gosto muito de um versículo que está em 1 João 4, 20 e 21, que diz assim: porque se você não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Eu não consigo entender pessoas que se dizem cristão e não falam uma com as outras. Eu não consigo entender como as pessoas não se relacionam de uma forma íntegra, de acordo com a palavra de Deus. É complicado a gente participar de uma mesa e ficar de briguinhas, de picuinhas, de mimimis. Ah, porque ele falou isso, porque ele fez aquilo. E eu não falo só de igreja, não. Eu estou falando dos seus relacionamentos dia a dia. É dia a dia. Sabe, não existe nada apoteótico. Nada apoteótico. Tudo é dia a dia. É a pessoa com quem você trabalha. É a pessoa com quem você vive. É a pessoa com quem você encontra na condução, na esquina. Como é que você os trata? Como é que é o seu relacionamento? Eu conheço muita gente que quando encontra alguém caído numa calçada, muda de calçada. Eu conheço pessoas que aqui na igreja, não nessa, mas em outras igrejas, como eu já vi, conhecem, se falam, mas quando encontra na calçada, muda de calçada para não cumprimentar. Como é isso? Está aqui na comunhão, no café, não dá um abraço, não fala, não conversa. Como é que anda a sua comunhão? Esperai um pelos outros. Queridos, a ceia é comunhão. A ceia é relação. Ela é a preparação do encontro final com Cristo Jesus. A ceia do Senhor nos faz, portanto, olhar para 4 direções. Para trás, a morte de Cristo, a ressurreição de Jesus. A ceia do Senhor nos faz olhar para frente, exatamente a nossa ressurreição. Ela também nos faz olhar para dentro de nós, para nós refletirmos, examinarmos a nós mesmos. E, acima de tudo, nos faz olhar ao nosso redor, pelos nossos próximos, aos nossos próximos. Precisamos parar. Nós estamos vivendo um momento que o mundo está entrando numa era de inteligência artificial. Os celulares, os computadores estão mudando as relações. As pessoas têm 5.000 amigos no Facebook. Se conhecer um, está bom demais. Estou mentindo? Nada. As pessoas não se conhecem, não se falam, não se relacionam. Mas nós aqui na palavra temos que nos relacionar. Quando participamos da mesa de Cristo, nós estamos nos relacionando com outras pessoas. O Espírito diz à igreja: vem. O objetivo final da ceia, queridos, não é expressar dor, nem sofrimento que trouxe a morte, e sim romper com estruturas da opressão que roubou a paz, que desumanizou as pessoas. É celebração de vitória. A ceia do Senhor é a vitória da graça, do amor de Deus em Jesus Cristo por nossas vidas. Ele morreu na cruz do Calvário por causa de cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, tendo o privilégio de participar da sua ceia, da sua mesa, de comer do seu pão, de beber do seu cálice. Eu volto a dizer, a ceia é muito mais que um símbolo ou um ritual religioso. Ela descreve uma experiência de fé nunca provada por cada um de nós. É algo que penetra no coração humano, traz profunda satisfação, que nos faz viver e gostar da vida como um dom de Deus.
Nós não podemos ser pessoas simplesmente que vivem de forma aleatória, sem refletir que temos uma vida espiritual. Você consegue repetir comigo? Eu sou um ser espiritual. Nós comemos, bebemos, temos nossas necessidades, mas nós somos espirituais. Nós temos uma vida após a morte com Cristo Jesus. A Bíblia nos garante isso, porque quantas são as promessas de Deus, tantas nelas tem o sim e também o amém em nós para a glória de Deus. 2 Coríntios 1:20. Sabe, através de Cristo, as promessas dos cristãos, que até então não eram realidade, em Jesus todas as possibilidades. Nós somos pessoas livres em Cristo Jesus. Nós somos pessoas que, quando participamos da mesa, podemos usufruir da comunhão, da restauração com Cristo. A Bíblia diz que a paz que excede o quê? Todo o nosso entendimento. A palavra todas no grego significa completa. É na nossa vida. Não será não, ela é. É a alegria sem medida. É a manifestação da graça de Deus na sua vida, na minha vida. A ceia do Senhor é a oportunidade de restabelecer um relacionamento com Cristo, com Deus, no dia a dia. O Senhor diz, e eu peço que a mídia coloque João 6:56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu, podemos ler todos juntos? Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Participar da ceia do Senhor, independente do que você está vivendo, é fundamental, é uma ordenança. Participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, é algo fundamental para a nossa relação com Deus. Não pode ser na sua vida algo religioso, algo piloto automático. Não! Não! Tem que haver uma entrega, uma gratidão no teu coração. Um coração agradecido a Deus pela oportunidade. Foi morte de dor? Foi. Foi morte de dor. Mas ela foi para que você pudesse estar aqui nessa manhã participando da ceia do Senhor.